pode abraçar Ele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode abraçar Ele. Será que você pode abraçar Ele? Abraça Ele bem forte. Abraça Ele e não solta mais. Abraça Jesus. Abraça Ele bem forte. Seja bem-vindo, Yeshua. Igreja do Senhor, abraça Ele. Igreja do Senhor, abraça Ele. Às vezes você nem abraçou Ele ainda hoje, mas você tem a oportunidade de abraçar Ele. Meu amado, meu amado, Tu és o meu amado, nós queremos mais, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Enche esse lugar com a Tua presença, Senhor. este lugar, Seja bem-vindo, Espírito Santo. este lugar, Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Oh. Oh. todo ser que vive, Grandioso. embora o Senhor. Em breve. Escuta aí, escuta aí. Escuta aí. Em breve você verá Ele face a face. Em breve você verá Ele face a face. Por enquanto nós estamos adorando, sentindo a presença dEle, sentindo o toque dEle. Mas em breve nós veremos Ele face a face. Em breve Ele está lá lhe esperando e dizer: servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra no gozo. Aí Ele vai te dizer, isso aqui está preparado para você desde a criação do mundo. Você já entendeu o tamanho do mistério? Quando você chegar nos portões celestiais, quando você chegar no céu, e Jesus disse bem assim: isso aí, tudo está preparado para você desde a criação do mundo. Isso vai ser precioso. Isso vai ser extraordinário. Aí é nesse momento que você vai dizer bem assim: valeu a pena perseverar. Valeu a pena não desistir. Valeu a pena lutar. Valeu a pena batalhar. Valeu a pena chorar. Valeu a pena buscar. Valeu a pena estar na tua presença. Valeu a pena te servir. Valeu a pena ser um servo fiel. É nesse momento que a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Então aguardamos com expectativa esse grande dia. Mas enquanto Ele não voltar,
Nós estamos aqui lutando, batalhando, perseverando e não desistir de maneira nenhuma, porque nós não somos dos que olham para trás, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que ficam. Muitas pessoas que lêem no celular, não é porque é pecado de ler no celular, mas eu queria que você que tem sua Bíblia em casa, traga sua Bíblia para você acompanhar, mesmo que bote no projetor aqui, mas é maravilhoso essa zoadinha das páginas da Bíblia, você abrindo, você olhando, você vendo, isso é maravilhoso. E até quando você sai de sua casa, que você sai com a Bíblia debaixo do braço, isso é maravilhoso. Então você que tem Bíblia em casa, quando vier para os cultos, se for da vontade, traga a sua Bíblia para você acompanhar, amém? Todo mundo achou? Gênesis capítulo 3, que diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, dos frutos da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Quem disse? Então Eva também sabia. Então vamos repetir o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse quem? Não comereis dele, nem nela tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: que te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher, que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Disse a mulher à serpente: me enganou e eu comi. Cadê o Diego? Ou o Pablo mesmo? Os caras correr daqui, não acredito em negócio desse. Amém. Irmão, aqui tinha tudo para ser perfeito. E era tudo perfeito. Já pensou? Você morar num ambiente, você morar num lugar, um lugar preparado, um lugar feito por Deus. Porque quando Deus, Ele faz algo para mim e para você, é algo extraordinário. Então o que é que acontece? Deus faz o jardim do Éden, e coloca Adão no jardim do Éden, e coloca Adão para comandar tudo. E ali ele faz sair todas as espécies de árvores. E ali Adão começa a governar, a cuidar, a zelar, e até cuidar de tudo. Mas a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Por isso que Ele lhe deu essa mulher bem linda que está do seu lado aí. E por isso que Ele lhe deu esse homem bem lindo que está do seu lado aí. Aí você olha para sua esposa e dá um sorriso bem lindo, porque aí é um presente de Deus que Deus te deu. Porque Ele sabia que você, sem essa mulher do seu lado, onde era que você estaria nesse momento? Ou sem esse varão lindo que está do seu lado aí, o que seria você? Então Deus, com o seu infinito amor, Ele diz: rapaz, eu vou ajudar, colocar uma mulher, uma ajudadora para Adão. E a Bíblia diz que de Adão Ele fez um boneco de barro, e ali assoprou em suas narinas o fôlego de vida, e fez Adão alma vivente. Agora, algo tão precioso é que Deus, Ele podia fazer um boneco de uma mulher também, e assoprar em suas narinas e fazer Eva em um boneco. Mas a Bíblia diz que Deus deu um sono em Adão, e a Bíblia diz que da sua costela tirou, e da sua costela fez Eva.
a sua ajudadora, a sua companheira. E a Bíblia diz que os dois conviviam no jardim do Éden, pelados, nu. Mas como o pecado não tinha entrado no mundo, eles não se viam como nu. Porque, irmão, quando entra o pecado na vida do ser humano, a cegueira espiritual toma de conta, e ele começa a viver as coisas que não vivia, ele começa a ver as coisas que não via. É da mesma forma, irmão, de uma pessoa que aceita Jesus, que é criado no Evangelho, que nunca foi para o mundo, e ele se desvia dos caminhos do Senhor, que ele vai para o mundo, irmão. É terrível. Porque os olhos para o mundo, os olhos para o pecado, ele transforma uma cegueira espiritual, e a pessoa começa a abster dos pecados, das coisas erradas, das coisas que não edificam, das coisas que contaminam a sua comunhão com Deus. Então, além de Adão está naquele lugar, um lugar perfeito, e além dele comandar tudo, Deus ainda deu uma mulher, uma ajudadora para ele, para ajudar ele. Então tinha tudo para dar certo. Hoje você não estava trabalhando do jeito que estava, a mulher não ia sofrer do jeito que sofre para ter filho, o homem não ia suar do jeito que estava suando, do jeito que soa para trabalhar. Então tem tudo para ser perfeito. E quando você vai lá para o livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus ele fez o homem reto, mas o homem buscou muitas inversões. Então tinha tudo para ser perfeito, irmão, Adão e Eva. Já pensou, na viração do dia, todos os dias o papai vinha lá e falar com ele. Com Adão, já pensou que mistérios? Você já saber que na viração do dia o papai vinha falar com você? Você falar com o Criador, você ter intimidade com Ele, e Ele compartilhar com você os detalhes, as coisas. Isso é maravilhoso. Porque sem presença, sem comunhão, o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem comunhão com Deus, ele não é nada. O homem sem o propósito de Deus, ele não é nada. Mas aqui nós encontramos uma história que ela traz muito ensinamento para mim e para você. Porque o ambiente era perfeito, o lugar era perfeito, Adão perfeito, e o mais misterioso de tudo, o que criou, o que fez, o dono de tudo estava todos os dias lá com Adão, conversando. Mas é isso que muitas vezes acontece, irmão. Quando você começa a buscar, quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você começa a se derramar mais dos pés do Senhor, quando você começa a orar mais, quando você começa a jejuar mais, quando você começa mais a ter intimidade com Deus, quando você tira mais tempo para Deus, quando a sua vida de intimidade com Deus, ela avança, ela cresce, o inimigo quer te derrubar. Porque ele não quer ver você bem com Deus. Ele não quer ver você avançar com Deus. Ele não quer que você tenha intimidade com Deus. O que o inimigo quer, irmão, é derrubar eu e você. Porque ele não quer que nós tenhamos intimidade com Deus. Porque ele quer quebrar essa intimidade. Então estava tudo perfeito lá. E Deus colocou eles lá, irmão, e não colocou de todo jeito. E disse bem assim, ó, se vira aí não. Foi tudo detalhadinho, ó, você pode aqui, você pode fazer isso, aqui você pode comer, isso aqui você não pode. Tudo foi detalhadamente ordenado. Mas o que é que acontece, irmão? O inimigo não quer ver esse afeto.
vê esse amor, vê essa comunhão, vê essa fidelidade de um com o outro. E ele chega lá para quê? Para destruir essa intimidade. E a Bíblia diz que chega a serpente, que no livro de Apocalipse diz que é o diabo, é o Satanás, é aquele que veio para enganar, é aquele que veio para mentir. A Bíblia diz que ele é homicida desde o início, e ele nunca se firmou na verdade, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas o que é que nós aprendemos aqui, irmão? Quando você para de ouvir Deus, quando você para de ter intimidade com Deus, o inimigo chega. Quando você para de ler, outras coisas vêm tomar o lugar da leitura. Quando você para de buscar a Deus, outras coisas vão se encaixando no lugar de Deus. E em primeiro lugar que eu coloquei aqui, irmão, que tudo funcionava perfeitamente quando eles ouviam Deus, quando era Deus que dava direção a eles, quando eles tinham tempo para escutar Deus. Mas depois que a serpente chegou, irmão, Eva parou de ouvir a Deus e foi ouvir quem? A serpente, foi ouvir o diabo. E aí é onde é que está, irmão. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, o poder de ouvir. Olhe para o seu irmão e diga: o poder de ouvir. Por que o poder de ouvir? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas aí eu te pergunto, se você não está ouvindo Deus, você está ouvindo outras coisas. Se você não está tendo intimidade com Deus, outras coisas estão entrando no lugar da intimidade com Deus. É quem você ouve, é quem você está escutando. Ou você escuta Deus, ou você escuta o mundo. Então quando Eva e Adão estavam escutando Deus, tudo estava perfeitamente. Mas depois que eles começam a ouvir quem não era para eles ouvir, as coisas começam a desmoronar. As coisas começam a não dar certo. As coisas começam a não avançar. As coisas paralisam. Sabe por quê? Porque você parou de ouvir Deus, você parou de crescer. Você parou de ouvir Deus, você vai ouvir o que não deve. E por isso que a Bíblia fala no Salmo 1: bem-aventurado o varão, que serve para o varão, que serve para a mulher. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? E nem se detém no caminho de quê? E nem se assenta na roda de quê? Mas tem o teu prazer, e na lei do Senhor, e nela medita de quê? De dia e de noite. E a Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto às ribeiras de água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo que faz prosperará. Então, irmão, Eva parou de escutar Deus e foi escutar quem? A serpente. Você para de ouvir Deus, você vai ouvir outras coisas. E quando você para de ouvir Deus, e você se distancia de Deus, a voz vai ficando mais longe, a presença vai ficando mais longe, e você vai ficando mais sutil para as investidas do inimigo, para os dados inflamados do maligno, para a voz que o mundo libera na sua mente. Então não ouça pessoas erradas. Não ouça pessoas que não edificam com você. Não anda com pessoas que não têm nada para acrescentar na sua vida. Você é luz. E a Bíblia é bem clara, diz que a luz ela não se dá com o quê? Com as trevas.
As trevas, ela nunca vai se dar com a luz, e a luz nunca vai se dar com as trevas. Então pessoas que não te edificam, pessoas que não é um testemunho, não tem um caráter na sua vida, ei, decida não escutar essas pessoas. Lá em Levítico 20, 19, a Bíblia fala de um mexeriqueiro. Para você não ouvir, porque muitas pessoas pensam que o mexeriqueiro, que o que gosta de conversa, que o que gosta de falar dos outros, o que gosta de falar de alguém, é só aquele que fala. Mas o mexeriqueiro, irmão, não só é aquele que fala. O mexeriqueiro é aquele também que dá ouvido. Porque só tem alguém que fala da vida de outra pessoa se tiver ouvinte. A serpente foi lá em Eva, porque ela deu ouvido à serpente. Isso é, só tem alguém que fala da vida do outro se tiver alguém para ouvir. Se não tiver alguém para ouvir, ele não fala. Então o que é que nós aprendemos aqui com Adão e com Eva? Não ouça pessoas erradas. Decida ouvir pessoas que edificam a sua vida. Decida se espelhar nas pessoas que são luz. Então, em primeiro lugar, não ouça pessoas erradas. Segunda lição. Deus pergunta a Adão: aonde está? Deus sabia que Adão tinha pecado. O pecado é tão terrível que eles se esconderam da presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante na vida do homem. Deus não apareceu. Deus já sabia que Adão tinha pecado. Deus já sabia que Eva tinha pecado. Deus já sabia que ele estava se escondendo. Sim. Deus, ele sabia. Mas Deus, ele não foi lá para julgar. Ele não foi lá para apontar. Simplesmente Deus foi lá para consertar. Deus foi lá para mudar a história, porque Deus sabia que ele já tinha errado. Então o que é que acontece nesse mistério aí? Deus chega lá e diz: procura por quem? Por Adão. E diz: aonde tu estás, Adão? Mas Adão já estava escondido. E tem muitas pessoas que acontece esse mesmo mistério. Quando peca, se esconde. Quando erra, não conserta o erro e se esconde. Erra, não pede ajuda e se esconde. E perde o que é mais precioso, que é a presença de Deus. Porque o pecado não confessado, irmão, ele gera medo, ele gera derrota, ele gera destruição. E o mais terrível, a pessoa se esconde dos irmãos, se esconde de Deus. E apesar que ninguém se esconde de Deus. Mas Adão, quando Deus chega para Adão e diz: Adão, aonde tu estás? O que era que Deus queria com Adão? Ele queria conversar com Adão. Ele queria dizer o que é que aconteceu, porque muitas vezes acontece algo na vida das pessoas e as pessoas não confessam. E tem muitas pessoas, irmão, trocando a presença de Deus por uma festa, por uma noitada, por droga, por prostituição, por bebedeira, e coisas que não edificam. Então o que é que acontece? Então pessoas perdendo
essa presença, perdendo essa graça, perdendo essa glória, por causa que o pecado entrou e a pessoa está se escondendo. E deixa de viver o mais precioso, que o mais precioso é a presença de Deus. É essa presença que Moisés passava 40 dias buscando essa presença. É essa presença que Jesus, ele passava a noite também buscando essa presença. Era essa presença que João encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Era essa presença que era tão preciosa para Moisés, que chegou um certo tempo, que o povo tinha pecado, que o povo tinha falhado, que o povo tinha errado. E Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, de hoje em diante, eu não irei mais no meio desse povo. Mas aí o que é que Deus diz a Moisés? Mas Moisés, não se preocupe, porque eu enviarei um anjo, e esse anjo que vai adiante de você, ele vai te dar vitória. E esse anjo destruirá os cananeus, os heveus, os jebuseus, todos os inimigos. Às vezes, se fosse eu, se fosse você, Deus dizendo que ia dar vitória, Deus dizendo que ia destruir tudo, às vezes, se fosse eu e você, não ia pensar duas vezes. E ia dizer bem assim: oh, Deus não disse que não vai mais, porque o povo é assim, porque o povo é aquilo. Mas Ele disse que vai mandar o anjo. Então se Ele vai mandar o anjo, vai dar vitória a nós, esse anjo vai dar vitória a nós, então vamos. Mas Moisés sabia que a presença de Deus era a coisa mais extraordinária que ele tinha na vida dele, que ele não podia ficar afastado da presença. Ele não podia dar um passo sem Deus. Ele não vivia sem aquela presença. E quando Deus disse isso a Moisés, Moisés disse: olha, Senhor, pois se tu não for comigo, pois se tu não for com nós, eu não arredarei o pé daqui, enquanto o Senhor não for com nós. Isso é desejo da presença. Isso é desejo de não largar a presença de Deus por qualquer coisa. O irmão me feriu, vou parar por aqui. A luta está grande, eu vou desistir. A batalha está grande, eu vou parar. Não, Deus não te chamou para você desistir. Deus não chamou você para parar. Deus chamou você para desfrutar dessa presença. A presença de Deus também era preciosa para Maria. Jesus chega na casa de Maria e Marta. Maria preocupada com muitas coisas. Marta preocupada com muitas coisas, tinha para fazer. Mas Maria estava assentada nos pés do Senhor e dizendo: esse momento é precioso. Essa presença é preciosa. Essa presença aqui é maravilhosa. Essa presença aqui eu não posso sair de perto. Essa presença aqui é extraordinária. Então eu tento ficar aqui recebendo, eu tento ficar aqui buscando, eu tento ficar aqui recebendo. Então o que é que acontece? Adão e Eva se escondem da presença. Irmão, mas mesmo que você errou, mesmo que você falhou, faça de tudo para consertar, mas não saia da presença de Deus. Não saia dessa essência. Vai lá e confessa, vai lá e assume, vai lá e diz: eu errei, eu preciso de ajuda, eu preciso. E vai ao teu líder e diz: eu preciso de ajuda. Ei, vocês dois lá, levanta, senta aqui, por favor, vá. E se puder, um separado do outro, para não conversar. Então nós precisamos, irmão, entender que o que sustenta nós é Deus. O que prepara as portas de trabalho,
O que nos dá saúde, o que nos dá paz, o que nos dá alegria é Deus, é a presença dEle. Sem a presença dEle nós somos nada. O mais importante que nós temos na nossa vida é a presença de Deus. O que traz mudança na tua casa é a presença. O que traz mudança no ambiente de seu trabalho é a presença. O que vai mudar essa nação é a presença. O que vai mudar esse estado, o que vai mudar essa nação, o que vai mudar o nosso país é a presença de Deus. Ela é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. E sabe o que foi que Adão e Eva fizeram? Se esconderam. Não se escondem, irmão. Terceira lição que aprendemos: a desculpa de Adão e Eva. Entenda o que eu vou te dizer essa noite. O que o papai vai falar para você essa noite. Quem não assume seu erro sempre quer estar certo. Quem não assume seu erro sempre quer estar certo. E eu tenho um ditado que diz: quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Então o que é que acontece? Aí Deus vai aonde? Lá em quem? Em Adão. E disse: Adão, quem te mostrou que você estava pelado? Que você estava nu? Você comeu da fruta do conhecimento do bom e do mal, do bem e do mal, que eu te ordenei que não era para tu comer. Aí aonde é que está o pontapé de uma pessoa que não quer mudança e não quer transformação? De uma pessoa que ele é bom de desculpa, de uma pessoa que ele não assume o erro. Ele começa a botar a culpa em quem? Em Deus. Ele bota a culpa em Deus e bota a culpa na mulher. O que é que ele diz? Foi a mulher que tu... Isso é, ele botou a desculpa, ele disse: Senhor, foi essa mulher que tu me deu. Foi o Senhor que fez ela. Foi o Senhor que me deu ela, então a culpa não é minha. Olha que cara lisa a cara de Adão. Ele botou a culpa logo para a mulher. E a mulher quem tinha feito era quem? Deus. Então, irmão, por isso tem muitas pessoas fora da presença de Deus, porque não assumem o seu erro. Para tudo tem uma desculpa. Eu saí por fulano de tal, eu saí por ciclano, eu saí porque fulano de tal, eu saí porque é o ministério, eu saí porque fulano. Por isso que tem muitas pessoas fora da presença de Deus, porque não assume o erro, porque não assume a responsabilidade, porque quer ouvir só o que enche o seu eco, só quer ouvir o que lhe agrada. Porque você ouvir pessoas que te agradam é bom demais, irmão. Você ouvir pessoas que dizem: você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai receber isso, você vai ser um homem disso, você vai ser uma mulher disso, você vai isso, e eu entrego isso, eu faço aquilo. Para você ouvir coisas que enchem o seu eco. É bom demais. É fácil demais. Para você ouvir pessoas que você está errado, e mesmo você estando errado, a pessoa passa a mão na cabeça e diz: é assim mesmo, irmão. Para você ouvir pessoas que vê que você está no caminho errado e diz: não, mas não tem nada não, é desse jeito. Deixa a vida me levar. É assim mesmo. Para você ouvir o que quer é fácil demais, irmão. Adão botou para Deus e a mulher. E quando Deus vai na mulher, o que é que a mulher diz?
Que foi quem? A serpente. É um colocando para o outro. É um assumindo o erro e botando para o outro. É um dizendo, é fulano, quando você vai corrigir, mas fulano também faz. Quando você diz isso não é de Deus, não, mas fulano também faz. Ah, mas isso não vai dar certo. Não, mas fulano também faz. Não, isso, irmão, isso não é de Deus. Não, mas o mundo está fazendo. Ei, o que é de Deus é de Deus, o que é de diabo é do diabo. O que é do diabo não faz parte com nós, irmão. De Deus é de Deus e do diabo é do diabo. Muitas vezes ouvi pessoas erradas, porque só queremos ouvir o que enche o nosso eco. Só queremos ouvir o que nos queremos bem para nós. Ninguém quer ser corrigido. Porque hoje em dia, uma correção, o irmão puxou na minha orelha, a irmã puxou na minha orelha, o irmão me corrigiu por isso e por aquele. Irmão, naquela época, sabe o que era que João Batista dizia? Raça de víboras, raça de cobras, raça de serpentes. E hoje em dia, irmão, a correção que vai não encher o seu eco, mas vai corrigir, porque as pessoas hoje querem ouvir o que lhe faz bem, mas não quer ouvir o que Deus tem para corrigir. Então o que é que acontece? As pessoas querem ouvir o que enche o seu eu, o que lhe agrada, o que é bem para você. Não quer ser corrigido. E eu lembro da história de Acabe e Jeosafá, dois reis que se juntaram. E esses dois reis, eles tinham muitos profetas, só que os profetas não eram profetas de Deus. Era 400 profetas, e esses 400 profetas, eles só profetizavam só coisas que agradavam os reis. Então eles se juntaram, Jeosafá e Acabe, os dois reis. E Jeosafá disse: Acabe, o que o meu povo fazer, o que o teu povo fazer, o meu povo vai fazer. Se o teu povo for para a guerra, meu povo vai para a guerra. Se teu povo vai lutar, o meu povo também vai lutar. E se uniram os dois. Aí Jeosafá disse bem assim: mas tem aqui profetas de Deus que profetizem para que nós vá para a guerra, para nós ouvir a voz do Senhor, para nós ouvir a voz de Deus e ter certeza que nós vamos vencer essa batalha. Ainda tem 400 profetas, e os 400 profetas começaram a profetizar: vão vencer, Deus vai dar vitória. Era o que o rei Jeosafá e o rei Acabe, eles queriam ouvir. As coisas que agradavam, era coisa de vitória, era coisas que eles iam vencer. Mas o que é que acontece? Jeosafá disse: não, mas não tem outro homem aí, outro profeta do Senhor não, que profetize o nome de Deus. Porque ele já estava desconfiado daquelas pessoas, irmão. Porque tem pessoas, tem falsos profetas, e no mundo atual que nós estamos vivendo, se nós não vigiar, quem é que está profetizando na tua vida? Quem é que está dizendo isso? Quem é que está dizendo eu entregue isso? Quem está dizendo isso aqui? Nós precisamos vigiar, irmão, porque a Bíblia fala de muitos falsos profetas, que quer falar o que você quer, que quer encher o seu eco. E muitas vezes você pensa que é de Deus e não é. Aí Acabe disse: tem sim. Tem um homem, tem um profeta, e esse profeta chama Micaías. Agora o que é que acontece? Ele só profetiza coisa ruim ao meu favor, porque acaba em pecado. Ele não profetiza o que eu quero, isso que ele quis dizer. Mas Jeosafá disse: não, mas vamos trazer ele. Aí ele disse: você vai ver se ele não profetiza só coisa ruim de mim. Porque profeta de verdade, irmão, é aquele que Deus fala e ele fala. Porque profeta de Deus
Fala não é o que é que você quer. Ele fala o que você precisa. E Deus sabe o que você precisa. E até uma profecia para mim ou para você entregar, nós precisamos vigiar, irmão. Nós precisamos entender e compreender. Nós precisamos analisar os fatos. Então Micaías chega. Aí ele disse: nós vamos para a batalha, nós vamos para a luta, nós vamos vencer. Aí Micaías disse: não vão para a batalha, porque se você for para a batalha, rei Acabe, você vai morrer. Eu vi Israel disperso como ovelhas sem pastor. Aí o que foi que eles disseram? Está vendo? Eu não disse a você, Jeosafá, que ele só profetiza coisas ruins comigo. E interessante é que antes que ele chamar o Micaías, os profetas, a pessoa que foi lhe direcionada para chamar Micaías, disse: ó, tem 400 profetas lá e todos profetizaram que Deus ia dar vitória a Acabe. E você não é nem doido de dizer que o pessoal não vai vencer, que os reis não vão vencer. Ele disse: o que Deus mandar dizer, eu digo. Isso é, tinha 400 já tramados, dizendo que ia dar vitória, dizendo que ia vencer. Mas Micaías, direcionado por Deus, e disse bem assim: Israel não vai vencer. E você, Acabe, se você for, você não volta não. Mas Acabe não confiou na palavra do profeta. E ele se vestiu de soldado. E disse: eu for disfarçado de soldado para a batalha, porque ninguém vai me conhecer no meio do povo. Mas disse que um homem armou um arco lá e liberou uma flecha. E a flecha foi lá em quem? Lá no rei Acabe, e matou ele. Micaías disse: se você voltar da guerra, Deus não me falou nada. Sabe o que é que nós estamos no mundo atual, irmão? Que nós precisamos vigiar. Porque muitas vezes nós queremos ouvir só coisas que enchem o nosso eco. Nós só queremos ouvir palavras de bênção. Muitas vezes é bom palavra de bênção, é bom palavra, mas precisamos receber também a correção. E nós precisamos entender e de quem é que nós estamos recebendo a mensagem. Porque a Bíblia diz que nós conheceremos o profeta, nós conhecemos a árvore pelo quê? Pelos frutos. Então pessoas que não têm fruto, pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm comunhão com Deus, que não têm intimidade com Deus, vier profetizar em sua vida, vier colocar a mão na sua cabeça, se você vê e não vê caráter, se você vê e não vê transformação, você não vê mudança, você não vê transformação naquela pessoa, você vai ouvir essa pessoa. Por isso que tem muitas pessoas, irmão, que esfriaram na fé. Por isso que tem pessoas que ficaram para trás. Por isso que tem pessoas que caíram. Por isso que tem muitas pessoas no mundo. Sabe por quê? Porque decidiu ouvir pessoas erradas. Mas não ouça só pessoas que ouçam o seu ego, que enchem o seu ego. É que para corrigir, assuma o seu erro. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam alcançarão a misericórdia. A Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, umas coisas vos tenho dito, que não pequeis, mas se vós pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus o justo. Se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não passe o erro para o outro. Não dê desculpa. Assuma o seu erro. Veja que você errou e é você que precisa consertar. Veja que a falha está em você, foi você que falou, é você que precisa consertar. A Bíblia fala de um homem, lá em Lucas capítulo 15. A Bíblia fala de um jovem que decidiu sair da casa de seu pai. Um jovem que decidiu conhecer o mundo. Um jovem que pegou uma parte dos seus bens e foi para o mundo. E lá ele encontrou várias amizades. Vivia uma vida dissoluta. Vivia uma vida de pecado.
E a Bíblia diz que ele gastou todo o seu dinheiro. E ele gastou todo o seu dinheiro. E ele foi nos amigos, e ele foi nas pessoas, e ninguém lhe ajudou. A Bíblia diz que ele foi num gentil, porque naquela época quem cuidava de porcos eram os gentios, porque os judeus não criavam porcos. E o trabalho que ele encontrou, irmão, foi tomar conta de porcos. E a Bíblia diz que a fome dele era tão grande que ele desejava comer aquelas bolotas que os porcos comiam. E por isso, irmão, tem muitas pessoas na casa do Pai se alimentando de pão, se alimentando da presença, adorando, louvando, porque na casa do Pai tem pão, tem palavra, tem comunhão, tem intimidade com Deus, tem palavra. E muitas vezes sai da casa do Pai para ir para o mundo. Na casa do Pai tem palavra, mas no mundo tem comida de porcos, é o que tem para oferecer a nós. O mundo que tem para oferecer às pessoas são comida de porcos. E a comida que aquele homem queria comer, desejava comer, era a comida dos porcos. Mas o interessante, irmão, que a Bíblia diz que não foi ninguém atrás daquele homem. Mas aquele homem, quando pensou, quando ele entendeu que o erro não estava na casa do Pai, que o erro não estava no Pai, que o erro não estava na casa que ele estava, o erro estava nele. Ele não foi botar desculpa em ninguém. Ele não foi dizer que o erro era no irmão, o erro era no pastor, o erro era no pai, o erro era na casa. Não, ele não achou, ele não disse que a culpa é ninguém. Foi que ele disse: eu me levantarei e irei ter com meu pai, e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra Deus, contra as pessoas, ou contra meu pai, ou contra a casa, seja o que for. E diz bem assim: pequei contra meu pai e perante os céus. E ele disse: já não sou digno de ter chamado de pai. Aí o que é que ele disse? Eu voltarei para a casa da onde? De meu pai. Foi ele que se ergueu, foi ele que assumiu o erro, foi ele que disse: quem errou foi eu, quem caiu foi eu, quem gastou foi eu, quem estava no pecado era eu, quem errou foi eu, a falha está em mim. Ele não botou desculpa como Adão, ele não botou desculpa como Eva. Ele assumiu o erro e disse: é eu que tenho de se levantar, é eu que tenho de voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia diz que aquele homem toma a melhor decisão da sua vida, e ele pega a direção da sua casa. E a Bíblia diz que quando ele estava distante, a Bíblia diz que o pai dele vê ele distante. E quando chega lá, o pai abraça ele, põe um anel no dedo dele, sandálias novas e vestes novas. É isso que precisa, irmão. É nós assumirmos nosso erro. Se você caiu, se você errou, se você pecou, também não fica brincando de pecar, irmão. Porque o pecado, ele é tão terrível que ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado gera morte. Quinta e última lição: não dê desculpa. A decisão está em você. Eu quero que você abra aí, Pedro, Isaías 1:19. Aleluia, você está me ouvindo? E está me ouvindo, dá um glória aí. Tudo define nisso. Que diz assim, ó: se quiserdes e me obedeceres, comereis o bem desta terra, ou o melhor dessa terra. Tudo está na obediência. Tudo está em obedecer. O caminho da vitória é obedecer. O caminho de você progredir está em obedecer.
O caminho de você crescer está em obedecer. O caminho de você comer o melhor dessa terra está em obedecer. Se Adão e Eva tivessem obedecido, não tinha acontecido isso com essa geração. Se Adão e Eva não tivessem dado desculpa, se eles decidissem obedecer, então a decisão, irmão, está em tuas mãos. E a decisão é obedecer e ser fiel a Deus. Mas também ele adverte. No versículo 20, o caminho da derrota, o caminho da destruição, o caminho de uma vida de não transformação, uma vida de caminho que não tem fim, a vida de caminho que não é, caminho se torna beco, e é beco sem saída, beco sem direção. Ela se encontra no versículo 20, coloca aí, Pedro, versículo 20. Mas se recusades, e for de o quê? E for de quê? Sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O caminho da vitória é o caminho de obediência. O caminho da vitória é o caminho da fidelidade. O caminho da vitória é o caminho de obedecer e ser fiel a Deus. Mas o caminho da derrota é o caminho da rebeldia, é o caminho da discórdia, é o caminho do pecado não confessado, é o caminho de erros, é de caminho de tirar desculpa sua e botar para o outro. Foi fulano, mas fulano está fazendo assim, mas o mundo está fazendo assim. Ei, irmão, Deus chamou você para obedecer e ser fiel a Deus. Adão mais Eva perdeu o que tinha mais precioso, a presença de Deus. Por causa da desobediência, ficou fora do jardim, porque decidiu ouvir pessoas erradas. Irmão, entenda uma coisa. Adão e Eva, eles ficaram fora do jardim do Éden, e eles ainda construíram uma geração. Mas hoje, irmão, hoje é totalmente diferente. A obediência é que vai levar você ao céu. A sua fidelidade é que vai levar você ao céu. Hoje é totalmente diferente. Porque se você desobedecer e ser infiel a Deus e ser rebelde, você vai ficar fora do céu. E Deus não te chamou para você ficar fora do céu. Deus chamou para você ser fiel, obediente e morar no céu. E para finalizar, coloca aí Êxodo capítulo 15, versículo 26. Deus falando a Moisés disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O caminho da luz, o caminho da mudança, o caminho da transformação, o caminho da nova história, um caminho de perfeição, um caminho de amor e um caminho de paz, ele está em você obedecer a Deus. Não tem, irmão, como você ser próspero se você desobedece. O caminho da obediência é o caminho de fidelidade. E Deus chamou eu e você para isso, para nós ser fiel, para nós ser obediente a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei como é que está a tua vida de fidelidade, de obediência. Eu não sei como é que está a tua comunhão com Deus. Eu não sei se você tem
se apresentado ou você tem se escondido. Eu não sei como é que está a sua vida. Se você tem obedecido ou que você tem desobedecido. Eu imagino como é que está a sua vida. Mas o caminho é o caminho da obediência, é o caminho da fidelidade. Eu não sei o que você fez, não sei o que você falhou, não sei onde você errou. Mas o Deus que me deu essa palavra, o Deus que me mandou essas palavras para o seu coração. Se você andou desobediente, que você andou em caminhos errados, se você trilhou caminhos errados, se você pegou becos errados, hoje é uma noite de reconciliação. Hoje é a noite de você dizer bem assim: eu me levantarei e irei ter com meu Pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele morreu no meio de dois ladrões. E um não reconheceu. Ficou tirando onda. Mas teve um que reconheceu o seu erro. E disse: nós estamos aqui porque nós erramos, nós falhamos. Mas ele não. E ele no mesmo momento ele disse a Jesus: Senhor, lembra de mim como entrares no teu reino. Mas Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento o homem recebeu a sua salvação. E eu te pergunto hoje: como é que você se encontra? Como é que está a sua vida? Você tem obedecido? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem desobedecido? Se você quer reatar essa aliança, se você quer fazer uma nova história, e Deus te pergunta essa noite: aonde você está? A mesma pergunta que ele fez a Adão. Eu te pergunto: aonde você estás? Para de se esconder. Para de dar desculpa. Para de se esconder, para de dar desculpa. Quem quer voltar a ter intimidade com o Senhor essa noite? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Deus. Quem está longe da presença e quer voltar essa noite? Eu nasci pra te chamar de Pai. Quem está longe da presença e quer voltar essa ao noite? seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Corre, corre. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Volta pro caminho da obediência. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações. Escolha. E me chama. Escolha Deus. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Pai te convida essa Eu noite. nasci pra te chamar de Pai. E
ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, Mas você me chama. Mas você escolhe Todo quem? dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pai, em nome de Jesus, Escolho Deus. quando o pecado vier bater na porta, Senhor, dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Ele está dizendo, elas estão dizendo aqui que ela escolhe Deus. Então quando o pecado vier bater na porta, Ele já tem escolhido o Senhor. É o Senhor que está na porta. É o Senhor que, a Bíblia diz que o Senhor está na porta e bate. Então, Pai, em nome de Jesus, recebe os teus filhos, tuas filhas de volta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda e qualquer seta do maligno. Pai, em nome de Jesus, quando Satanás vier com os laços, vier com as mentiras, Senhor, ele já escolheu o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, guarda eles, protege eles, hoje e sempre, em nome de Jesus. E você diz? Quando o pecado vier, você vai dizer o quê? Quando o pecado vier, você vai dizer o ser quê? amigo de Deus. Escolha Cristo por ti. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Você escolhe quem? Se eu escolho Deus, eu escolho Aleluia. ser amigo Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Cristo por ti. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.